Graça e paz, meus amados irmãos. Nós já cantamos quem Deus é, já falamos com Ele, já oramos, já cultuamos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E agora é hora de ouvir aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, nessa noite. Aquilo que Deus colocou no nosso coração para transmitir a essa igreja. Nós estamos encerrando hoje o grande tema, que só Jesus Cristo salva, e eu quero fazer um gancho, dizendo que só Jesus Cristo salva, mas Ele nos salva também para vivermos o quê? Em comunhão. Ou seja, Ele não só salva a gente dos nossos pecados, não só salva cada um de nós da morte eterna, mas Ele também nos salva para que, a partir dessa novidade de vida, eu e você possamos viver o quê? Em comunhão. E é isso que a gente vai trabalhar durante todo o mês de outubro, Vamos estar trabalhando sobre esse tema, comunhão, um tema muito difícil no dia de hoje, em que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem nos dividir por classes sociais, querem nos dividir por cor de pele, querem nos dividir por ideologias, querem nos dividir por partidos, querem nos dividir de todas as formas. Isso não é evangelho. O Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não faz divisão de raça, de etnia. O Evangelho, através do sangue de Jesus, faz com que todos nós pertençamos a uma só família, a família de Jesus Cristo. Ele nos salva para que eu e você sejamos uma família. E é esse o grande tema que a gente vai estar trabalhando nessa noite, E é interessante que existe um termo, que inclusive lá no grupo que o pastor Marcelo trabalha lá em Cabo Frio, Eu fico acompanhando de longe, e às vezes tem os temas lá dos desigrejados, Gente, não existe crente desigrejado. Não existe. Isso é falácia, isso é contra a palavra. Jesus nos chama para que nós sejamos um. Assim como o Pai, assim como Ele é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele e um com os outros. E às vezes nós vemos essa cultura de hoje em dia, de um cristianismo, e não existe, meus amados irmãos, um cristianismo onde nós possamos viver isolados, onde nós venhamos a viver sozinhos. Sabe por quê? Quanto mais intimidade, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu sinto a necessidade de relacionar com quem? Com meus irmãos. Gente, é um paradoxo, é uma coisa que não é conciliadora. Você não pode dizer que é um cristão e viver numa bolha, viver ilhado. Não, Deus nos chama, Deus nos salva para que eu e você vivamos em comunhão. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus não fez isso conosco. Ele deixou bem claro, Ele quer, Ele se importa, Ele quer que nós sejamos uma família, membros de um só corpo. Não importa, meus irmãos, se você faz muito bem a coisa, alguma coisa que você faz, você é muito bom. Mas se você é uma pessoa individualista, se você não tem comunhão com a igreja, eu quero que você saiba que você está fora da vontade de Deus. Você está fora do propósito de Deus. Sem comunhão, você é como um tijolo numa construção,
O tijolo, uma construção, o que ele é? Tijolo. Mas quando você empilha aqueles tijolos e faz um grande edifício, você é o quê? Um prédio. E é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você não sejamos soldados perdidos na batalha, não sejamos um corpo isolado. Ele quer que nós nos unamos. Assim como quem tem família grande aí, dentro da casa, né, até uma determinada idade, todo mundo que é irmão vive como? Vive junto, né? Quem tem aí mais de 5 irmãos? Sério, gente? Mais, né? Eu tenho 2 irmãs, né? Tem gente que tem mais de 5, né? Quem tem 11 irmãos aí, sem ser o Renan? 11? Sério? 11? Então, e todo mundo vivia onde? Debaixo da mesma casa. Porque o que nos relaciona, o que faz com que nós vivêssemos juntos, era o quê? Os nossos laços sanguíneos, os nossos laços de afetividade. E nós, quando somos transformados, né, não só pela genética, mas quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, dentro de nós habita quem? O Espírito Santo. E nós somos o quê? Uma grande família do Senhor, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus não só nos salva, mas faz aquele que é isolado, aquele que é triste, aquele que é sozinho, que viva em família. Isso é igreja. Igreja é família. Igreja, nós somos uma família, porque nós cultuamos a Deus, porque nós temos o mesmo Espírito Santo, nós temos dentro de nós a gênese do Espírito Santo. Nós somos, a Bíblia fala isso no EBD, né? Nós somos pequenos Cristos. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta, e escrevendo essa carta para as igrejas locais da Ásia, ele está preocupado com uma situação que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam começando a ensinar falsas doutrinas. Isso hoje não acontece, né, gente? Hoje, todo mundo só, depois de 2000 anos, né, todo mundo só prega a palavra, já conhece a Bíblia. Isso só aconteceu lá no primeiro século, né? Entre mais ou menos os anos 80, quando João escreveu essa carta, né? E ele faz uma advertência, ele fala sobre como nós, servos de Deus, precisamos viver em comunhão. Por isso eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias ou acessar na primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 1 a 7. Primeira carta de João, capítulo, vai ter lá? Olha, rapaz, de 1 a 7. Então eu vou ler ali para ficar igualzinho, não vou ler como está na minha Bíblia não. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, ou seja, João está dizendo que ele não ouviu de outra pessoa, ele viu, ele viveu esse momento, ele viu Jesus. E o que temos contemplados e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, ele é testemunho, por ele tocou em Jesus, porque a vida foi manifestada e nós vivemos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. E se dissermos que temos comunhão com ele, olha que pesado aqui, gente, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E olha que coisa linda. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, de infinita bondade, Deus gracioso, Deus cheio de paz. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberalidade, Senhor, liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, por misericórdia e graça. Purifica-me, Senhor, com o Teu sangue, para que eu possa, Senhor, trazer a Tua mensagem, não falando de mim, mas falando do Teu Espírito através de mim. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. O que acontecia aqui nesse contexto? João, ele está tendo uma dificuldade com algumas pessoas que estão começando a dizer que não é bem assim, né? Jesus não é isso, né? Se nós fôssemos traduzir para a linguagem de hoje, né? Para o presente século, né? Ouviríamos algumas pessoas dizendo, não, Jesus, ele foi um grande político, né? Jesus, ele foi um mártir, né? Jesus, ele foi traído pelo governo corrupto, ele era uma pessoa muito especial, ele veio trazer uma mensagem diferenciada, mas ele não é esse Deus, né? Ele é um exemplo pelo qual nós devemos viver. E olha que interessante, esse discurso acontece quando? Hoje. O mesmo discurso que acontecia há quase 2000 anos atrás. Mas João, ele começa a combater essa heresia, e nós precisamos combater essa heresia no seio da igreja, e entendermos que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o próprio Deus, que se doou por nós, para que eu e você fossem salvos, e venhamos a viver em comunhão. João, aliás, ele deseja que os irmãos daquela comunidade joanina permaneçam firmes e unidos na doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. João, ele está preocupado com essa unidade. Ele também está preocupado com a conduta que muitos irmãos daquelas igrejas espalhadas ali na Ásia estavam vivendo. E o primeiro ponto que eu quero destacar dessa porção da palavra de Deus que acabamos de ler é que a comunhão com Deus é um privilégio. Comunhão com Deus é um privilégio. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Vamos voltar quase 5.000 anos atrás? Quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado original, eles eram inocentes de qualquer pecado, eles viviam em plena comunhão com Deus. Está lá registrado em Gênesis capítulo 3, verso 8. Deus falava com ele na virada da tarde, existia paz, existia harmonia, existia tranquilidade. Ele falava, né, mulheres, né, que tem medo, né, falava com os animais. A Eva falou com a cobra e não se assustou, né? Hoje em dia aparece uma barata que sai correndo, ainda mais se for voadora, né? Parece que a gente tem imã, né? Barata voadora, parece que quando a gente vai para lá, parece que ela vai atrás da gente, né? A gente corre de barata. Mas olha só, naquela época, tudo era perfeito. O homem dominava sobre todas as coisas. Havia uma perfeição. Contudo, aqueles primeiros homens, Adão e Eva, que são relatados, eles pecaram. Eles comeram da árvore do bem e do mal e ficaram espiritualmente separados de Deus. Olha que tragédia. Perderam a comunhão com Deus. Perderam aquilo que havia de mais importante. E às vezes a gente pergunta, por que será, né? Eu falo sempre isso, né? Por que será que Adão, ele comeu do fruto, né? Junto com Eva? Por que os dois comeram? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós somos vaidosos.
Nós não queremos ter comunhão com o outro. Nós queremos viver a nossa própria vida. Sabe por quê? A serpente tem um diálogo muito grande com Eva e com Adão. Mas o que mexe no coração deles é quando ele fala assim: Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. E ele vai e come. Porque nós queremos ser deuses. Nós queremos viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, dirigir a nossa vida, trilhar o nosso caminho, sem depender de ninguém. Mas olha como é que Deus trabalha essa comunhão. A Bíblia também ela vai demonstrar esse desenvolvimento, esse plano de Deus de restaurar a nossa comunhão com Ele, com o próprio Deus. A ação é de Deus. Ele mata ali naquele momento aquele cordeiro, simbolizando a pessoa de Cristo. O sangue é derramado, a nudez, a vergonha do pecado, ele é coberta através do sangue daquele cordeiro, com peles que eles são vestidos, já demonstrando que Deus iria restaurar a nossa comunhão com Ele através do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque através do sangue de Jesus nós podemos restaurar a nossa comunhão com Deus. Deus começa a mostrar esse plano de restauração. A comunhão divina, meus irmãos, é um privilégio que nós precisamos mantê-lo. E às vezes nós vivemos nessa comunhão e não prestamos atenção na graciosidade, na beleza, na relevância que é andarmos em comunhão com Deus. A gente não consegue entender isso. Não conseguimos entender o que significa essa palavra comunhão. Por isso, lá na frente, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 4, versículo 16, diz: assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós, e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. E todo aquele que permanece em Deus, Deus permanece nele. Queridos, nós quando andamos com Deus, permanecemos em Deus, Deus jamais nos abandona. A comunhão de Deus conosco é uma comunhão perfeita, revestida através do sangue de Jesus. A comunhão com Deus é a maior dádiva que alguém pode possuir. Quando estamos em comunhão com o Pai, nós temos segurança. Nós não temos medo de ofertar as nossas vidas. Não temos medo dos sofrimentos que vêm, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquilo que parece ruim. Vou fazer uma enquete aqui muito rápida. Alguém já passou alguma situação que achou que era muito ruim, que você ficou muito triste, e passado alguns anos você falou assim: Deus, muito obrigado, porque eu passei por aquilo, senão hoje eu estaria numa grande enrascada. Alguém já passou por isso? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus, que apesar de às vezes nós acharmos que estamos em perigo, nós temos a segurança, nós não temos medo, porque nós sabemos que estamos em comunhão com o Pai, e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida daquele que ama Ele, e Ele cuida de uma maneira maravilhosa. Por isso, meu querido irmão, a primeira coisa que eu aprendo aqui no Evangelho de João, a carta de João, é que essa comunhão que João fala, que desde o princípio temos ouvido e temos visto, que os nossos próprios olhos contemplamos, que as nossas mãos comparam a respeito do verbo da vida que se manifestou em nós, que temos anunciado. Esse Deus, Ele é poderoso para nos fortalecer e nos fazer caminhar em nossa jornada. Por isso, meus amados irmãos, é muito importante nós não esquecermos
que comunhão com Deus é um privilégio. O problema é que com o tempo a gente se esquece disso. A gente se esquece do privilégio que é viver com Deus. E damos uma de Adão. Queremos viver a nossa própria vida. Queremos viver através da nossa própria força. Por isso que o segundo ponto que eu aprendo, que é uma coisa que nós não devemos fazer, que quem está em comunhão com Cristo não deve viver com as trevas. Preste atenção no que João fala a partir do verso 5. Ora, a mensagem da parte dele, de Jesus, que temos ouvido e vivenciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em Deus não existe maldade, em Deus não existe sombra, em Deus não existe agonia, em Deus não existe hoje eu estou contigo, amanhã eu não estou. Deus é o socorro bem presente, Ele é a luz que nos norteia, é a luz como aquele farol, quem da marinha sabe disso, o farol, hoje em dia tem outras técnicas, né? Mas antigamente o farol servia para alertar os marinheiros, os barcos, que ali era um lugar perigoso, onde tinha as pedras, para que as embarcações não viessem a naufragar, as pessoas não viessem a morrer. Deus é essa luz que não quer que eu e você morramos na nossa jornada, no mar da vida, nas turbulências, nas pedras que se levantam contra nós. Ele é a luz e precisamos entender isso. E ele fala, se dissermos, isso é muito forte, meus irmãos, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Infelizmente, assim como nessa igreja, algumas igrejas, não aqui, quem aqui da igreja sabe que eu vou brincar, lá em Istambul, algumas pessoas vivem dizendo que são crentes, crentes nominais, mas que não andam na luz de Deus, não tem Deus como seu farol, não tem Deus como a sua esperança, mas andam em trevas. E a palavra de Deus, ele diz que essas pessoas que dizem que ter comunhão com Deus, mas andam em trevas, eles são mentirosos e não praticam a verdade. Que coisa triste, que coisa triste. Aqui João está ensinando que ninguém pode pretender ser um cristão, ser uma pessoa que se diz ser lavada e remida pelo sangue de Jesus, alguma pessoa que se diz ser nova criatura, mas tem uma vida má e com uma conduta imoral. E aqui, gente, vai uma palavra. Às vezes a gente pensa que mal é quem mata, quem rouba, não é isso? Mas quem mente, quem odeia, quem pratica fofoca, quem adultera, isso também é andar longe da luz. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vivemos a vida de Cristo. Paulo ele fala, a vida que eu levo agora, eu levo no Filho de Deus, já estou crucificado com Cristo. Porque olha só, quem está crucificado, a gente tem que entender essa expressão, quem está crucificado pode fazer alguma coisa? Nada. Ele só pode fazer o quê? Olhar para frente. E nós, quando estamos em Cristo, nós estamos crucificados. Mas crucificados em quê? Com os nossos pecados. Porque nós, através de Cristo, ganhamos o quê? Liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há espaço, meus irmãos, para nós que estamos em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, tenhamos uma vida, uma conduta má, uma conduta imoral. Não podemos, meus irmãos, dizer que amamos a Deus e desejarmos o pecado ao mesmo tempo. Não tem como. É impossível.
você dizer que ama a Deus e vive praticando o pecado. A Bíblia diz que você é mentiroso. Jesus Cristo salva, mas Ele também quer que eu e você sejamos santificados, que eu e você tenhamos comunhão com Ele e tenhamos comunhão com outros irmãos. Muitas pessoas declaram ter comunhão com o Senhor, que o amam, que estão servindo a Ele, mas infelizmente continuam vivendo em pecado. Pecado bobo, simples, que é ser esperto. Tem gente que mudou o nome de pecado para ser esperto. Corrupção não é mais pecado, é ser esperto. Temos aqui advogados, que sempre dizem, não, encontrei uma brecha na lei, a lei me permite fazer isso. Mas quando você olha para a palavra de Deus, diz que isso é pecado. Mas nós estamos mais preocupados em sermos admirados pelo mundo do que vivemos de acordo com a vontade de Deus. Isso é viver em trevas. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso, meus amados irmãos. João diz que essas pessoas estão mentindo. Ele é muito claro com relação a isso. Essas pessoas que falam isso, elas estão mentindo, elas estão enganando a si mesmo e continuando a viver uma vida antiga, andando segundo o desejo da carne, enquanto professam ter uma vida nova em Cristo Jesus. Isso é muito complicado. Isso é muito ruim. Você dizer que é uma nova criatura e continuar nas mesmas práticas antigas. Como diz um certo pastor, é você dar um tapa na cara de Deus. É você mentir para Deus e Deus não se engana. De Deus não se zomba nem se deixa ser enganado. Aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Isso é certo, meus irmãos. Meus cabelos brancos me fazem ter plena convicção disso, que aquilo que o homem planta, isso ele também se fará. Às vezes não com tanta intensidade, porque existe uma coisa maravilhosa na Bíblia, que se chama graça e misericórdia de Deus. Mas a graça e a misericórdia está para quem se arrepende, para quem pede perdão e anda em novidade de vida. E aí o peso do pecado não está sobre nós. Porque lá em João 1,5, nós acabamos de ler, diz assim, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Treva, no hebraísmo, simboliza o quê? O mal. Quando você olha Gênesis, havia treva no fundo do abismo. O mal estava ali. Deus, quando olha, ele organiza o caos. E essa palavra, esse dualismo, trevas e luz, é exatamente isso, é a relação do bem com o mal. Deus é perfeitamente bom, Ele é luz e nele não há treva alguma, ou seja, Deus, Ele é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, e Ele é separado de qualquer pecado. Deus não vive aonde há pecado. Deus ama o pecador, não tenha dúvida disso. Não fique preocupado com isso. Mas Deus odeia o pecado. Deus é luz. E por isso que eu e você, como filhos de Deus, como filhos da luz, devemos praticar as boas obras dia a dia. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, as cartas pastorais deveriam ser lidas com mais intensidade. O apóstolo Pedro, na primeira carta, versos 15 e 16, no capítulo 1 diz, mas assim como é santo aqueles que o chamou. Olha o que ele fala, olha o que o Espírito Santo fala para Pedro falar para você nessa noite. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque
eu sou santo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não adianta você dizer que é salvo, que Jesus te salvou, que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você continua nas práticas da carne. Uma coisa que eu tenho muito medo é que o Senhor Jesus, a gente tem que entender todo o contexto, né? Uma vez os discípulos de João, o Batista, viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, olha só, tem um camarada aí que está falando a beça aí do Senhor, não sei o quê, está com mais discípulo que o Senhor. Aí ele fala assim: quem não é contra nós, é por nós. E a gente se acomoda nesse texto sem contexto. Ou seja, se a pessoa estiver pregando besteira, não tem problema, o importante é que o evangelho seja pregado, seja de qualquer jeito. Alguém já ouviu essa frase? A gente fala isso. Mas só que Jesus ia falar o seguinte: naquele dia, no dia do juízo, muitos aparecerão diante de mim, dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer assim na lata: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço. São pessoas que, quando viveram aqui, falavam que andavam na luz, olharam a luz, caminhavam perto da luz, mas as suas vidas não foram modificadas. Ser santo, meus irmãos, ser separado do pecado do mundo, precisamos para andar na presença de Deus, para que vivamos em comunhão com Deus, precisamos odiar o pecado. E é claro, queridos, eu não sou louco, eu sou humano também. É claro que nós não podemos viver em santidade absoluta. Claro que de vez em quando a gente dá uma escorregada, né? A gente que faz, quem pratica esporte, né? Uma vez eu dar um exemplo para vocês aqui, né? Pratico esporte, aquele negócio todo, e aqui na igreja fizeram uma feijoada, né? Aí tinha torresmo pra caramba, né? Eu me acabei no torresmo. Aí no dia seguinte, correndo, né? Aí falei para o meu professor, né? Professor, comi torresmo. O quê? Fez o quê? Falou: você já viu o que é torresmo? Aí começou a me explicar. Eu quase vomitei. Ele falou assim: você já viu um torresmo dentro do estômago? Como é que ele fica? Eu falei: rapaz, tu comeu porcaria. Se você quer ser um atleta, você tem que se libertar de algumas coisas. Assim é a vida cristã. Se nós queremos ser verdadeiramente atletas de Cristo, vivemos a palavra de Deus, sermos bem-aventurados, nós temos que abrir mão de certas coisas que Deus não se agrada. Mas é claro que, enquanto eu nessa carne, dá vontade de comer um torresminho, não dá? Uma linguiça mineira fritinha, ó, que coisa gostosa, né? Mas não sempre. Né? Isso é um pecado da gula, né? Eu estou tentando ser leve para não entrar em outros assuntos mais delicados com relação à palavra de Deus. Mas existem coisas muito mais sérias em que nós praticamos diariamente e que não dignifica essa vida que vivemos. Nós somos pecadores, sim, mas Cristo nos santifica por seu Espírito e Ele nos capacita a andar na luz. Existe uma mentira muito grande, assim: pastor, o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Isso é uma coisa gnóstica, né? Que o espírito é bom e a carne é ruim, né? Aí eu tinha um colega que falou assim: o espírito é forte, mas a carne é sem vergonha. Nós precisamos, meus irmãos, uma vez salvos por Jesus, se nós quisermos ter uma vida de paz, se nós quisermos ter uma vida próspera, e eu não digo aqui próspera simplesmente financeiramente, não, também financeiramente, né? Mas se nós quisermos ter uma vida próspera, uma vida saudável, nós devemos nos afastar das trevas e andar na luz.
Precisamos nos afastar de tudo aquilo que é pecado, para que possamos viver em comunhão com Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que não andam nas trevas do pecado, mas aqueles que andam em santidade com Deus, em comunhão com Ele e com a igreja dele. Terceiro e último ponto. Pastor, comi torresmo pra caramba. Hoje mesmo eu comi torresmo. Não é para vocês entenderem aqui, né? O que eu faço? Comi torresmo hoje, pastor. E agora? Comi aquela linguiça cheia de gordura. Comi mortadela. Comi salaminho. E agora? O que eu faço? Terceira coisa que eu aprendo. Quem nos garante a nossa comunhão é o sangue de Jesus. Olha o que João fala lá no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como eles na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. O benefício de termos comunhão com Deus, o benefício de andarmos na luz, é a purificação dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Pois, como nós acabamos de ler, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta é uma promessa maravilhosa e consoladora de Deus conosco, que o sangue de Jesus, ele é eficaz para purificar todo o pecado daqueles que andam na luz. Porque enquanto vivemos nesse corpo corruptível, às vezes nós falhamos. É verdade, meus irmãos, que nós que andamos na luz, às vezes tropeçamos. Verdade. Porque nós não somos perfeitos ainda. E às vezes nós cometemos pecado. Não somos pecadeiros. Não cometemos pecado diário, mas às vezes nós somos frágeis e caímos. Ao contrário do que anda em treva. Porque aquele que anda em treva, ele vive em pecado. Ele não anda na luz, eles pecam todos os dias. Mas aquele que anda na luz pode ter a certeza que o sangue de Jesus é a provisão de Deus para limpar todo o pecado, tudo aquilo que mancha a nossa comunhão com Deus. Porque o pecado quebra a nossa comunhão. Por isso, Ele entregou o seu único Filho na cruz, para derramar o seu sangue e garantir para nós um perdão completo dos nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Ele. É através do sangue de Jesus, é através do sangue do Cordeiro, que Ele nos livra da culpa e do poder do pecado e nos santifica para que eu e você possamos continuar caminhando na luz, porque Ele é a luz. O Filho de Deus está sempre pronto para receber aquele que se arrepende por qualquer pecado cometido, confessando, buscando perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica. Concluindo, meus amados irmãos, diante do que João está falando ali naquela comunidade joanina, em que estavam sendo pressionados por falsos mestres, por hereges, por pessoas dizendo que pode pecar, pode ficar à vontade, Deus não existe, Deus não é muito assim, o que importa é a sabedoria e a gnose. Primeira coisa, Deus deseja que os seus filhos tenham comunhão uns com os outros. É isso que a gente vai trabalhar no retiro. Comunhão, unidade. A comunhão
com os outros homens depende de Deus. Porque aturar algumas pessoas difíceis só quando nós andamos na luz de Cristo. Porque nós olhamos para aquela pessoa com o olhar de Cristo, com o olhar de graça, misericórdia e bondade. Precisamos andar na luz, pois Ele é a própria luz. E a última coisa que eu aprendo: a nossa novidade de vida, a nossa vida em Cristo Jesus, nos tira das trevas e nos conduz à comunhão da luz verdadeira, uns com os outros em Cristo. Portanto, meus amados irmãos, querida Igreja Batista Missionária do Maracanã, a comunhão de Deus é possível sim, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado. E último ponto, querida igreja, amada igreja do Maracanã, querido amigo que está hoje aqui, vamos nos esforçar, vamos nos empenhar com toda a força a andarmos na luz, a vivermos essa gratidão a Deus que nos salva, pois só Jesus Cristo salva, para que eu e você vivamos em comunhão. E se porventura você caiu em pecado, ou se você está em pecado, não precisa entrar em desespero, e nem precisa permanecer no pecado, né? Que tem uma adágio assim, ó: eu já enfiei o pé na jaca, agora eu vou embora. Tem um ditado desse? Mas isso não é verdade para o cristão. O cristão vive em novidade de vida. Vamos correr para Cristo, correr para o Senhor, buscar nele a purificação dos nossos pecados. E saiba que o sangue de Jesus é poderoso para purificar todo e qualquer pecado. Que nós possamos sair aqui nessa noite, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, alegres com o perdão e a gratidão de Deus, andando na luz e vivendo a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros. Porque Deus, o nosso Deus, Ele é a luz e nele não há treva alguma. Receba nessa noite a graça, o amor, o perdão de Deus e vamos caminhar, vamos seguir, olhando para Cristo, a nossa luz, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus a todos abençoe. Toma-me, quem te deixou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho.